Irmãos, peço a liberdade para tirar o terno nessa manhã, porque eu sinto que vai esquentar. Por qualquer motivo que os irmãos queiram interpretar. Parece engraçado, irmãos, mas nós nessa manhã começamos uma nova série de estudos no livro de Provérbios. Peço a você que abra comigo no texto de Provérbios, capítulo 1. Provérbios 1, versículos 1 a 7. Na semana passada nós encerramos a série no livro de Neemias com o sermão do presbítero Jefferson, e eu recomendo você que de tempos em tempos volte a ouvir os sermões que já foram pregados, as séries que já foram pregadas, tanto aqui quanto nós éramos ainda da Igreja Presbiteriana Semear. Existem séries antigas e livros que nós já estudamos, como Eclesiastes, Marcos, mesmo no período que estávamos ainda com os irmãos da Semear, e é muito bom nós termos o coração edificado com estudos e séries que abençoaram nossa vida, e hoje nós iniciamos uma jornada, uma aventura neste livro de uma profundidade incalculável, irmãos. E nessa manhã nós vamos ler os versículos 1 a 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo texto sagrado que temos diante de nós nessa manhã, pelo início de mais um livro que haverá de nos abençoar, se assim o Senhor desejar, para o crescimento e edificação das nossas vidas. E rogamos ao Senhor que opere maravilhas em nossos corações nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez eu ouvi a seguinte citação: uma pessoa pode se achar muito sábia na vida, até que ela comece a ler o livro de Provérbios. Sabe de quem que eu ouvi essa citação? Da minha própria consciência, 3 meses atrás, quando eu comecei a estudar esse livro. Meus irmãos, qualquer opinião ou estima que você tenha sobre o seu próprio intelecto, experiência de vida, capacidade de tomada de decisão, ou qualquer outra coisa assim, tudo voa pela janela no momento que você começa a se deparar com as palavras desse livro. O livro de Provérbios, sim, é um livro da palavra de Deus, é um livro das Escrituras Sagradas, mas ele não é qualquer livro. Há uma experiência um tanto assombrosa e sobrenatural quando eu e você nos aproximamos dessas palavras tão cuidadosamente registradas, que certamente nos levam a pensar que nós não estamos diante apenas de uma coletânea de ideias interessantes, de algumas dicas de vida que podem te ajudar a resolver alguns problemas aqui e ali, mas nós estamos diante de um documento que teletransporta a grandeza da sabedoria do Criador para o mundo real, para nós, nos dando a oportunidade, meus irmãos, talvez de uma forma singular em todas as Escrituras, de entendermos como a mente sábia de Deus molda e enseja os nossos caminhos. Eu e você, nessa manhã, temos a oportunidade de começar a estudar mais um livro escrito pelo Espírito Santo de Deus, mas que nos ensina a viver nesse mundo real e difícil e complicado que eu e você enfrentamos todos os dias quando a gente sai de casa, ou mesmo dentro de casa, mas nos ensina a viver no centro da vontade divina, que deveria ser o anseio de todo o coração de todo crente. Viver no centro da palavra de Deus, mas não apenas viver, mas viver com habilidade, viver com perícia, viver como um perito nas coisas celestiais, que aprende a aplicá-las e manifestá-las
neste mundo e na vida de outras pessoas. É isso que nós vamos começar a ver hoje pela manhã. Esse texto, ele tem 3 elementos aqui que nos introduzem ao universo da sabedoria de Deus. Primeiro, o que são os provérbios? Depois, qual a utilidade dos provérbios? E depois, o coração dos provérbios. É isso que nós vamos ver. O que são os provérbios, a utilidade dos provérbios e o coração deste livro de provérbios. Primeiro, o que são os provérbios? O versículo 1 tem uma frase aí que é a base de todo o livro. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Estes versículos são a introdução da natureza e do propósito do livro, quando ele começa a dizer que este livro são provérbios. Provérbios, meus irmãos, talvez eu e você pensemos em provérbios como aquelas manifestações de ditado da cultura popular com os quais eu e você estamos acostumados, não é verdade? Água mole em pedra dura? É o teste aqui agora de manhã, eu quero ver se isso é bom. Eu tenho uma lista com 50 aqui, deixa eu ver. A pressa é inimiga da perfeição. Antes só do que? As aparências? Apressado come e quente. Nós estamos acostumados com essas frases e tantas outras. Nós falamos isso o tempo inteiro. Caiu na rede, é peixe. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Mentira tem perna curta. O barato sai caro, o hábito faz um monge. O seguro morreu de... A gente fala essas coisas o tempo inteiro. Existe uma maneira coloquial e geral como nós nos comunicamos por meio de provérbios, que nesse caso são comparações feitas por analogias, feitas muitas vezes por declarações grandes, que a gente chama de máximas ou aforismos, coisas que tentam trazer e incorporar verdades práticas para o dia a dia. O livro de Provérbios tem muito disso, mas ele vai além. Nós não estamos falando apenas de coisinhas aqui e ali que dão certo em certas situações. Nós estamos falando de afirmações que procedem do próprio Deus por boca desse homem chamado Salomão. Tem muita gente que, quando se depara com o livro de Provérbios e fala assim, Provérbios de Salomão, rapidamente fazemos a associação de que Salomão é o autor de cada frase desse livro. Mas isso não é exatamente verdade. Porque se você chegar, por exemplo, lá em Provérbios 24, 23, você vai ler que esses são provérbios de sábios. Ou Provérbios 25, 1 diz que são provérbios transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. Ou Provérbios 30, que registra as palavras de Agur, filho de Jaque, filho de Maassá. Provérbios 31, 1, palavras do rei Lemuel, de Maassá, as quais ele ensinou a sua mãe. Olha que coisa interessante. Ou seja, as palavras em si desse livro não são registradas apenas por Salomão, mas elas são atribuídas a Salomão por causa da cultura da sabedoria de Salomão. Esse homem que, nas Escrituras Sagradas, é a grande personificação da sabedoria bíblica. Esse homem que, quando ainda jovem, se viu diante da responsabilidade de assumir o reinado do seu pai, Davi, rei de Israel, o maior rei que havia governado aquele povo, ele em oração pede ao Senhor que lhe dê sabedoria. Um jovem que não sabia como se conduzir, que não sabia como governar aquele grande povo de Israel que de uma hora para outra estava debaixo dos seus cuidados, ele pede ao Senhor que lhe dê sabedoria, em 1 Reis capítulo 3 e capítulo 4. E aquela oração é a oração que Deus gosta. Deus vai lá e dá exatamente o que Salomão pede, a tal ponto dele se tornar o homem mais sábio daqueles dias, um homem de enorme conhecimento. E ele gerou toda essa cultura, toda essa forma de pensar, na qual a sabedoria traz decisões acertadas, a sabedoria produz uma forma de viver que realmente dá certo. Eu nunca esqueço, quando eu era pequeno, eu gostava de assistir Chaves e Chapolin, muita gente aqui já fez isso. E eu lembro que tinha um episódio que eles levavam a rainha de Sabá para... ela ia visitar o rei Salomão lá, e eles tinham aquela cena muito interessante quando o rei Salomão tinha que resolver o problema de 2 mulheres, uma que dizia que a outra roubou o filho dela na calada da noite, e agora Salomão então tem uma grande conclusão, ok, para a gente resolver esse problema, então você vai cortar o bebê no meio, você fica com uma parte e você fica com outra.
Isso de fato aconteceu. E nós nos lembramos do que aconteceu naquele episódio, quando particularmente a mãe fala assim, não, eu quero que esse bebê seja preservado, é melhor que fique com a outra. E então Salomão descobriu quem era o verdadeiro filho e quem era a verdadeira mãe. Queridos, sabedoria às vezes leva a gente a tomar umas decisões assim meio malucas como essa, mas é aquilo que nos ensina a olhar para o mundo com habilidade. Este homem, Salomão, desenvolveu uma mente hábil. E ele, inclusive, nos deu a oportunidade de vermos essa habilidade por meio de provérbios. O que nos ensina algo muito interessante nessa manhã, meus irmãos. Deus se comunica por provérbios. É tão fácil nós pensarmos Deus se comunicando por textos como Gênesis, que trazem o fundamento da criação, ou textos como os Salmos, que nos confortam para a vida, ou textos como, por exemplo, as cartas de Paulo, com todas os seus tratados de teologia sistemática. Mas o nosso Deus se comunica de forma criativa por meio de provérbios, e provérbios têm um efeito sobre nós. Eles tornam práticos, eles tornam acessíveis os conhecimentos de Deus. E nessa manhã nós começamos a explorar esse universo, que traz consigo uma série de utilidades para nós. Esse é o nosso segundo ponto. Veja o que ele diz no versículo 2. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Essa introdução passa agora a mostrar para a gente um certo glossário de termos técnicos sobre o que são os provérbios na prática. A primeira coisa a utilidade que ele traz é aprender a sabedoria e o ensino. Sabedoria não é apenas saber. Sabedoria não é apenas conhecer. Se isso fosse verdade, os grandes estudiosos do mundo e os grandes conhecedores do mundo seriam os homens mais sábios do mundo, mas nós sabemos que isso não é verdade. Sabedoria tem a ver com aquele conhecimento que molda a vida prática, como um comentarista diz, aquela astúcia que alcança coisas. E ela é uma disciplina tratada com muita profundidade nas Escrituras Sagradas, porque está aliada à palavra ensino, logo aí nesse verso 2. Ensino aqui, aí às vezes a gente ouve ensino, a gente pensa apenas em educação. Mas o ensino aqui é a palavra hebraica que denota a ideia de uma disciplina moral, de uma disciplina intelectual. A ideia de que sabedoria não é adquirida de uma maneira barata ou indolor, pelo contrário, ela envolve você se submeter a um modelo de vida, a um governo sobre a sua vida. Inclusive o livro de Provérbios, quando ele fala sobre repreensão ou reprovação, geralmente acompanha essa ideia da disciplina, de uma instrução formativa, cujo objetivo, no verso 2, é nos fazer entender as palavras de inteligência. O que significa aqui? Tem tantas frases interessantes no livro de Provérbios. Entender as palavras de inteligência aqui é aquela habilidade de ler nas entrelinhas. Você é bom de ler nas entrelinhas? Sabe quando uma pessoa está fazendo um discurso, alguma pessoa está falando alguma coisa, e você está ali vendo o que está por trás das palavras, o que ela quer dizer, na verdade, no meio, e você identifica motivações, você consegue identificar interesses, e não se deixar levar apenas pelas palavras, mas se tornar um intérprete, um exegeta de motivações das pessoas. Meus irmãos, para você e eu alcançarmos o verdadeiro sentido da vida, nós temos que aprender a ler nas entrelinhas. Como pastor, essa é uma habilidade que eu confesso que é muito difícil, que eu tenho aprendido a desenvolver ao longo desses últimos anos. Todas as vezes que alguém se senta na minha frente para a gente bater um papo e a pessoa ali começa a falar as palavras dela, o meu interesse como pastor não é apenas reforçar aquilo que ela está falando, mas é tentar ouvir aquilo que está no meio, aquilo que está por trás. E à medida que fazemos isso, podemos verdadeiramente ajudar as pessoas a chegar a algum lugar, para que elas tenham consistência entre o que falam e o que sentem, para que elas sejam capazes de expressar a verdade nos seus corações. Meus irmãos, em outras palavras, esse exercício da sabedoria é um exercício de comunicação. A minha área de formação original é comunicação social. E eu lembro que quando eu estudava comunicação social, logo nos primeiros semestres de teoria das comunicações, Deus me livre desse negócio, nunca mais. Mas eu lembro que
era muito interessante a gente estudar a teoria da linguística. E uma das coisas que a gente entende na teoria da linguística é que todas as coisas nesse mundo, tudo que existe, está sinalizando e buscando informar e comunicar algo. Isso acontece na linguagem, quando você pensa nas letras do alfabeto, nas vogais, nas consoantes, nas coisas que são formadas, as palavras, frases, parágrafos, sentenças que surgem disso, sejam elas faladas, assinadas, sussurradas, escritas, impressas. Todas essas coisas estão buscando transmitir informação. Eu e você, nesse mundo, estamos lidando com informação o tempo inteiro, não é verdade? E diga-se de passagem, uma avalanche de informações. Nós recebemos informações quando recebemos conselhos amigáveis das pessoas. Vemos informações em discursos apaixonados, seja patrióticos ou discursos de amor, em volumes empoeirados na estante mais alta da sua casa, que você tirou sem querer porque estava procurando alguma outra coisa. Quando você começa a ler, seja diário esportivo, tabloide, Globo, Veja, UOL, o tempo inteiro você está tendo que lidar com informações, filtrar informações, processar informações e obter algo que seja útil para você. A nossa mente é uma mente que funciona o tempo inteiro assim. Nós estamos processando coisas, entre outras coisas, é isso que nos diferencia dos animais. Nós analisamos, nós conceituamos, nós teorizamos, nós discutimos, nós debatemos, desde as coisas científicas até as coisas sobrenaturais. Mesmo quem não é cristão tem uma opinião sobre coisas que ele não domina. Quem é Deus? A explicação de milagres. O homem é movido a processar aquilo que ele recebe. Nós construímos escolas, institutos, universidades. Nós estabelecemos sobre nós professores instruídos que podem nos ensinar sobre o mundo e sobre a vida. E a pergunta que eu te faço é: como é que você processa toda essa informação? Que informação é boa? Que informação não é assim tão boa? E como julgá-las? A sabedoria, meus irmãos, ela tem um elemento de retidão, de certo e errado. Ela nos dá um eixo que nos ajuda a entender esse mundo. Olha o versículo 3. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. É interessante, ser sábio tem a ver com esse bom proceder que é guiado pelo manual da justiça, do juízo e da equidade. Essa é uma linguagem, talvez muitas pessoas acusam o livro de Provérbios de não falar tanto do povo de Israel, mas ele fala muito do povo de Israel, porque esta é a lei do povo de Israel. O povo conhecia a lei do Senhor que tratava da justiça, do juízo, da equidade. Toda boa sabedoria, ela vai ser uma sabedoria reta, uma sabedoria justa, uma sabedoria equânime. É interessante, tem muita gente hoje propondo conhecimentos nesse mundo que se esvaem dessas categorias de justiça, de juízo, de equidade, mas nós precisamos entender a moralidade daquilo que é sábio. Moralidade daquilo que é sábio. Eu e você, meus irmãos, nesse momento, estava conversando com um casal daqui da igreja ontem, estamos sendo atacados por uma série de ideias que dizem que não há moralidade. O que há apenas são escolhas, e sendo feitas essas escolhas amorais, portanto, cabe a nós respeitar, tolerar e conviver. Mas não é exatamente assim que as coisas funcionam, meus irmãos. Deus deseja que o nosso viver seja digno da vida que Ele nos tem dado, da lei que Ele tem estabelecido. Nós temos que estar alinhados com os preceitos de Deus. Portanto, se você verdadeiramente deseja ser sábio, você tem que conhecer a palavra de Deus. Não tem para onde correr. Você precisa alinhar a sua vida a Deus, e só assim você vai poder realmente experimentar uma transformação em várias áreas da sua vida. É assim que a gente tira a utilidade desse canivete suíço de Deus, né? O canivete suíço, quando você pensa nele, ele parece tão pequenininho, mas à medida que você vai desdobrando aqueles elementos de cutelaria, você percebe as 1001 utilidades. Veja, por exemplo, que ele começa a abarcar vários tipos de pessoas nessa sabedoria. No versículo 4, ele diz que a sabedoria serve para dar ao simples prudência.
Dar ao simples prudência. Quem são os simples? Essa é uma categoria do livro de Provérbios. Os simples, me permita botar de uma forma um pouco geral, são os inexperientes, são os incautos, os indoutos, que ainda precisam ganhar experiência de vida. Eles precisam saber como a vida é. E muitas pessoas são assim. Jovens, quando vão se aproximando da vida adulta, eles vão saindo da simplicidade das coisas pequenas, e ganhando entendimento. Ele diz aqui, e aos jovens, conhecimento e bom siso. Meus irmãos, os jovens precisam de conhecimento, apenas que busquem conhecimento. Já dizia o ET Bilu. O que é conhecimento? Alguém poderia dizer, olha, pastor, eu sou um jovem que eu tenho buscado conhecimento na minha vida, inclusive os meus pais me incentivam a isso. Portanto, depois que eu terminei minha faculdade, eu comecei uma pós, eu já estou visualizando o meu mestrado, eu provavelmente, assim que terminar o mestrado, eu nem vou casar, eu vou direto para o doutorado, e eu vou conhecer bastante, porque se eu conhecer bastante, portanto, então eu estarei apto para o mercado de trabalho, eu terei um bom emprego, e enfim eu poderei dar vazão a todos os meus planejamentos de vida. E aí os jovens, muitos deles, ainda são motivados a pensar dessa forma. E aí quando eles vão fazer a primeira entrevista de emprego, eles tomam algum dos grandes banhos de água fria da vida. Sabe por quê? Porque o entrevistador, aquele que está ali recebendo o jovem, fazendo uma entrevista com ele para qualquer que seja a posição de trabalho, ele não está interessado apenas no diploma do jovem. Pelo contrário, tem entrevistadores que valorizam muito mais a experiência, a habilidade, as virtudes, do que apenas o diploma que ele possui. Esse é um bom exemplo do que esse texto está falando. Conhecimento não é apenas título. Conhecimento não é apenas diploma. Conhecimento é uma compreensão da realidade. É pé no chão. É a habilidade de viver nesse mundo, compreender esse mundo. E viver de uma forma boa. Meus irmãos, um dos grandes problemas que a juventude traz consigo é que tem muito jovem que não vive a realidade, não é verdade? Muito jovem que está vivendo num universo paralelo, como se ele fosse uma espécie de alienígena, como se o mundo se reduzisse às paixões que ele tem em particular, aquelas coisas que motivam seu coração, aqueles pequenos hobbies, aqueles pequenos passatempos, ou aquelas áreas tão segmentadas que desconectam ele do resto do mundo. Meus irmãos, como é difícil muitas vezes acompanhar os jovens, porque eles focam demais em coisas que não são assim tão importantes e desprezam as coisas que deveriam ser mais importantes nas suas vidas. Paulo sabia que o próprio jovem pastor Timóteo corria esse risco, e ele pede a Timóteo que tenha foco. Ele diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. O incentivo do apóstolo Paulo não era para que os jovens não apenas usufruíssem coisas boas da vida, mas aquelas paixões carnais que os fazem idolatrar e se viciar nas coisas que não são assim tão prioritárias. Pelo contrário, eles deveriam se aperfeiçoar no amor, na paz, na fé, junto com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E é possível que alguns pais aqui sentados hoje, e os mais velhos da igreja, me ouvindo, eles pensam assim, fala mesmo, pastor, fala mesmo para esses jovens que eles estão precisando ouvir. Mas não é só para os jovens, não. Olha o versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Não tem coisa boa só para os jovens no livro de Provérbios, ou para os simples, para os pequenos. Certamente tem coisa boa para aqueles que se julgam sábios e para aqueles que se julgam velhos e experientes e maduros. Existe uma outra armadilha que os mais velhos também caem, aquela ideia de que porque eles já são tão vividos, porque eles são tão experimentados, eles não têm assim muito mais a aprender. Outro dia, essa semana mesmo, eu estava conversando com alguém que estava descrevendo para mim a dificuldade de lidar com o patriarca da família. O patriarca da família já para lá dos seus 90 anos, e a dificuldade não é porque ele é senil ou porque ele não entende as coisas, é porque o orgulho da idade não deixa ele entender mais nada.
Ele bate o pé e ele diz: aqui quem manda sou eu, porque eu tenho mais experiência do que todo mundo. E caímos naquela armadilha de achar que necessariamente idade é sabedoria. Meus irmãos, cuidado. Ainda que a idade possa nos trazer um conjunto de experiências formativas interessantíssimas, ela em si não é critério de sabedoria. Sabedoria bíblica significa entender que nós continuamos aprendendo. E nós vamos continuar aprendendo. Sabia que mesmo você, que o Senhor te dê muitos anos de vida, e eu oro para que isso de fato aconteça. Ou você fica bem velhinho, ou Jesus volta antes. Mas vamos supor que você vai para morar com Jesus já sendo bem velhinho. Você, quando chegar no céu, você vai continuar aprendendo. Mesmo na eternidade, você vai passar a eternidade inteira, anos e anos e séculos, aprendendo do infindável conhecimento do Senhor. Se isso é verdade, o que te faz pensar que você já aprendeu tudo que tinha para aprender desse lado da eternidade? Não é assim que funciona. Tanto o novinho quanto o velhinho precisam aprender. E envelhecer com sabedoria é uma arte, não é verdade? Eu estava lendo um filósofo e poeta suíço chamado Henri Frédéric Amiel. Ele diz o seguinte: saber envelhecer é a obra-prima da sabedoria e um dos capítulos mais difíceis da grande arte de viver. Outro pastor escocês do século XIX, chamado George MacDonald, ele também disse o seguinte: a força sempre deve ser aperfeiçoada na fraqueza. Nós aprendemos isso semana passada em 2 Coríntios. E, portanto, a velhice é uma das fraquezas que precisa ser aperfeiçoada. Interessante. Quando nós nos julgamos tão fracos nos anos avançados de vida, deveriam ser nesses momentos que o poder de Deus é aperfeiçoado, que a força de Deus é aperfeiçoada. Meus irmãos, o livro de Provérbios é esse canivete suíço para todo mundo. Ninguém fica de fora, todos nós somos beneficiados, e compete a nós fazermos bom uso dessa ferramenta. Você, por acaso, entende a utilidade do livro de Provérbios para a sua vida? Você entende a gama de assuntos que certamente te contemplam aqui e ali? Quando o autor do livro, ou os autores do livro, falam de juventude, de disciplina, vida familiar, autocontrole, resistência à tentação, assuntos comerciais, palavras e língua, conhecer a Deus, casamento, buscar a verdade, riqueza e pobreza, imoralidade, a mulher sedutora, a preguiça. Você se encaixa em alguma dessas categorias que eu falei? Eu nem comecei a rabiscar o rascunho. Significa, meus irmãos, que eu e você não temos apenas algo interessante para nós, mas nós temos o dever, se somos filhos de Deus, de nos aprofundar e nos tornar hábeis nas coisas de Deus neste mundo. Talvez alguém poderia dizer: pastor, eu entendo bem o que você está dizendo, porém, nós sabemos que muitas pessoas chegam e leem o livro de Provérbios e mesmo que aprendam muitas coisas interessantes, não se tornam assim tão melhores. E, meus irmãos, o livro de Provérbios está todo pautado no versículo 7, que é o nosso terceiro e último ponto, o coração dos Provérbios. O versículo 7, irmãos, vamos ler juntos esse versículo 7? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Sabe quando de vez em quando o pastor vira e fala que você tem que decorar a Bíblia? Está aí, ó. Esse versículo nós entendemos porque os nossos pais antes de nós, e os reformadores, e os teólogos, e toda uma tradição da igreja entende que esse versículo amarra todas as Escrituras. O temor do Senhor é o princípio do saber. O que isso quer dizer, meus irmãos? Vamos entender esse princípio. Quando nós chamamos o temor do Senhor de princípio do saber, nós não estamos utilizando a palavra princípio aqui, e o autor não está utilizando apenas o sentido de origem. Muitas vezes a pessoa pensa, o princípio e o fim, então o princípio é apenas a origem. Sim, Deus é a origem de todo verdadeiro saber, Ele é a verdade. Mas não é apenas o início, mas Deus é a plataforma na qual se apoia toda a verdade. Ele é o fundamento de tudo.
Ele é aquilo que enraiza, é o que nós chamamos muitas vezes do princípio epistemológico. Eu sei que é uma palavra difícil, mas epistemologia tem a ver com essa ideia de como eu posso saber alguma coisa, como eu posso saber de fato. E a palavra de Deus diz que para saber algo de fato, para verdadeiramente conhecer as profundidades e os mistérios desse mundo, nós precisamos ter em Deus o princípio, a origem e o fundamento de todas as coisas. A palavra Deus, aqui a palavra Senhor, é a palavra Yahvé. Uma palavra que tem um valor enorme para o povo de Israel, porque este nome Yahvé evocava todo um relacionamento que o povo tinha com Deus desde o princípio de todas as coisas. Yahvé é o Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente. Yahvé é o Deus que abriu o mar vermelho. Yahvé é o Deus que sustentou o seu povo com maná e codornizes. Yahvé é o Deus que curou o seu povo quando o seu povo estava doente. Yahvé é o Deus que deu a lei quando Moisés desce com as tábuas de Yahvé, do monte que pegava fogo. Meus irmãos, Yahvé faz toda a diferença na sabedoria. O que esse texto está dizendo, e aqui, meus irmãos, nós precisamos entender com muita clareza o que esse texto quer nos dizer. Quando ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele não está dizendo apenas que a adoração, ou a reverência, ou a solenidade a Deus é o princípio da sabedoria. Não, o relacionamento com Deus é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, você precisa andar com Deus como Israel andou com Deus. Você precisa andar com Deus como Davi, como Salomão, como Moisés, como José, como Samuel. Você precisa conhecer ao Senhor com intimidade. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Meus irmãos, eu me julgo hoje um homem muito mais sábio, porque há 11 anos e meio eu caminho com a minha esposa. Amém, é isso mesmo, minha irmã. É isso mesmo. Porque Deus sabe o rumo que a minha vida tomou, porque eu me casei com essa mulher, a mulher sábia de Provérbios 31. Pena que ela não está aqui hoje de manhã para ouvir essa declaração de amor. Ela não pôde vir. Débora está sofrendo alguns enjoos. Meus irmãos, Deus sabe que hoje talvez eu seja um homem um pouco mais sábio, talvez um pastor um pouco mais sábio, porque a minha mulher, com quem eu caminho há 11 anos, tem me tornado mais sábio. Ela fala o que eu preciso ouvir, ela me corrige com amor. Ela me aponta coisas que eu não estava vendo. É na sabedoria que Deus tem dado a ela que eu tenho aprendido mais. Existe um padrão tão maravilhoso que nós aprendemos não por teoria, mas por convivência, por observação, por imitação. E quando eu convivo, quando eu imito, quando eu ando, quando eu oro, quando eu falo, quando eu adoro o Senhor Jesus, eu fico mais sábio como Jesus é. Isso é o temor do Senhor, meus irmãos. Isso é a base de todas as coisas. É isso que distingue aqueles que caminham com Deus e aqueles, como o texto diz, que são os loucos, que desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos, essa é uma outra enorme categoria do livro de Provérbios, são os tolos, os insensatos, e por vezes é traduzido como os ímpios. São aqueles que desprezam a sabedoria e o ensino, não fazem questão, justamente porque eles não caminham com Deus e não adoram a Deus. Meus irmãos, a tolice não é apenas fazer besteira, não é apenas quando você vira para uma criança e fala assim, não seja tola, não faça isso. Tolice tem uma raiz espiritual, eu aprendi isso com o reverendo Emílio. Tolice é de uma natureza espiritual no coração. É quando um coração ainda não é regenerado. Quando um coração não entende as coisas de Deus, não adora a Deus, não reconhece o senhorio de Deus, esse é o tolo. A vida dele inteira é a rejeição da sabedoria de Deus. Você nunca parou para pensar por que às vezes na nossa vida de evangelização é tão difícil convencer as pessoas da verdade de Deus? Eu tive essa experiência bem recentemente, conversando com uma pessoa, tentando evangelizá-la, apresentando vários argumentos que aos meus ouvidos pareciam lógicos, e falando tudo aquilo, e após falar, vocês têm aquela impressão, poxa, eu fiz uma apresentação tão boa do evangelho que essa pessoa vai se converter só na força do meu argumento, né? Mas ao término da conversa, era como se tudo aquilo tivesse entrado por um ouvido e saído pelo outro.
A pessoa simplesmente não compreendia as coisas que eu dizia, porque o seu coração ainda não processa essas coisas. Meus irmãos, o temor do Senhor tem a ver com o nosso coração. O sábio e o tolo só são divididos em duas categorias: o regenerado e o não regenerado. O crente e o descrente. Aquele que pertence a Deus e aquele que adora falsos deuses. Esse livro o tempo inteiro vai fazer essa relação. E a grande pergunta que esse livro quer que eu e você respondamos é: aonde nós nos encontramos nesse espectro? Porque veja, e aqui vem o macete de Salomão. É muito possível que você seja filho de Deus, que você tenha o seu coração regenerado, porém, que você haja como um ímpio, que você viva como um tolo, que você ande como um incrédulo. E o que esse livro quer fazer é alinhar o coração do crente com a vida do crente. Ele quer que você não seja um crente de teoria. Ele não quer que você seja um crente de grandes palavras e pouca ação. Ele quer que você, em tudo, reflita o Senhor. Meus irmãos, esse é o princípio para nós nessa manhã. Um estudioso, e quase fechando já, meus irmãos, um estudioso que eu gosto muito, ele diz o seguinte: às vezes as pessoas dizem aos jovens, o mundo está aos seus pés. Mas isso não é verdade, a menos que o céu esteja no seu coração. Meus irmãos, é impossível vivermos bem neste mundo se o céu de Deus não habitar o nosso coração. Se o livro de Provérbios fosse apenas um conjunto de comportamentos interessantes, nós não conseguiríamos praticá-los. Porque, irmãos, apesar de conhecermos a Deus, nosso coração tem uma tendência para o mal, uma inclinação para as coisas que não são retas. Mas há um detalhe nesse livro de Provérbios que nos lembra sobre o que de fato é o livro de Provérbios. Veja comigo o versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Você percebeu? Provérbios do filho de Davi, rei de Israel. Salomão foi sim um filho de Davi, o rei de Israel. Mas eu espero que ao longo do estudo desse livro você perceba que esse livro de Provérbios é do filho de Davi, rei de Israel. Este livro não pode ser praticado e vivido se não for por meio da sabedoria encarnada de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ver com calma lá no capítulo 8 e 9, tá? Fica tranquilo. Mas é dele que nós estamos falando. Daquele que é todo conhecimento, que é toda verdade, mas que também viveu toda a verdade. Tendo vivido toda a verdade, morreu pelas mãos daqueles que não praticavam a verdade, mas ressuscitou para nos ajudar a viver a verdade. Meus irmãos, se você quer viver o livro de Provérbios, cola em Jesus agora, nesse momento. Porque ninguém temeu mais o Senhor do que o próprio Filho de Deus, cuja vida foi caracterizada por adoração e ação. Adoração e ação. Deus quer nos transformar na imagem e semelhança do Filho de Deus, cujas palavras, pensamentos, gestos refletiam com integralidade quem o Deus verdadeiro é. E nós precisamos conhecê-lo. Meus irmãos, você quer conhecer Jesus nessa manhã? Eu pergunto a você. Leia o livro de Provérbios. Leia o livro de Provérbios. E até sugiro a você, se você estiver interessado, a fazer um estudo comparativo entre o livro de Provérbios e os 4 evangelhos sinóticos. Sabe o que você vai perceber? Que se Salomão não cumpriu toda a sabedoria que ele propôs, Jesus cumpriu toda a sabedoria que ele propôs. Salomão, infelizmente, eu e você conhecemos. O homem mais sábio de todos foi um dos mais idólatras de todos. Aquele que escreveu Provérbios e Eclesiastes era um pecador miserável. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Salomão te ajuda e me ajuda, mas não apoie-se apenas em Salomão. Apoie-se naquele que salvou a Salomão e salva cada um de nós. O Filho de Deus, o Filho de Davi, o verdadeiro Rei de Israel, que nos ajuda a viver uma vida proverbial, que nos ajuda a caminharmos
com a certeza da esperança, aquele que nos faz rir por último, porque ele ri melhor. Aquele, meus irmãos, que tem boca e foi a Roma e pregou a verdade, por meio dos seus maravilhosos apóstolos e mensageiros. Aquele, meus irmãos, que ama o feio e o bonito lhe parece, porque ele é lindo e maravilhoso. Aquele, meus irmãos, que coloca a mão no fogo por nós. Não porque nós valhamos alguma coisa, mas porque ele enfrentou o fogo para nos dar a salvação. Para meio entendedor, meia palavra basta. Eu e você não somos nem meio entendedor. Mas a palavra completa do Senhor nos faz caminhar com esperança nesse dia. Meus irmãos, o verdadeiro filho de Davi também é o Senhor de Davi, como o Salmo reconhece. E todos aqueles que se assemelham ao Senhor Jesus Cristo podem experimentar alegria e felicidade nesse mundo, porque filhinho de peixe eu espero que você consiga ver que o Senhor Jesus Cristo está te convidando, a mim e a você, nessa manhã, para vivermos uma vida verdadeiramente proverbial, cheia de sabedoria e cheia do temor do Senhor. Que Ele me ajude e te ajude a não fazermos da casa de ferreiro espeto de pau, ignorando a verdade de Deus, mas que nós possamos todos os dias, andar nas pisadas do Senhor Jesus, na sabedoria dEle, do jeito dEle, para termos também a eternidade dEle em nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom conosco ao longo dos anos e nos sustentado para que conheçamos a salvação de Deus. Senhor, mas nós te louvamos, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos convida a aprofundarmos e a nadarmos na sabedoria do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem dado a nós a oportunidade nessa manhã de conhecer a graça e a misericórdia que nos tornam mais sábios. E ela começa a nos transformar dentro dos nossos corações, aonde é gerado temor, reverência, adoração sincera, Senhor. É ali que queremos que o Senhor nos transforme em primeiro lugar. É ali, Senhor, que queremos que o Senhor nos ajude a compreender as grandezas do Senhor, para que os nossos comportamentos, as nossas ações sejam todas transformadas de dentro para fora. Queremos, Senhor, experimentar o coração de Cristo em nossas próprias vidas. Senhor, dá-nos essa graça. Sabemos que por natureza não somos sábios e pedimos perdão ao Senhor nesta manhã. Mas, Senhor, pedimos também, pela autoridade de Cristo e nas misericórdias do Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos capacite a sermos homens e mulheres verdadeiramente sábios para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa manhã nós temos a oportunidade de termos 2 batismos infantis, e nós queremos louvar ao Senhor junto com essas famílias que agora apresentam seus filhos para o santo batismo. Eu gostaria de chamar aqui à frente o Francisco e a Kisa, que vão apresentar